Atenção, amado irmão e irmã adventista do sétimo dia. Este não é um vídeo qualquer, é um chamado urgente. Em tempos de incerteza, precisamos estar alertas e em oração. Prepare-se para ser confrontado com verdades que podem mudar sua vida a partir de hoje. Tudo o que você mais necessita agora é esvaziar-se das preocupações desse mundo e permanecer atento. Não deixe que o diabo te distraia, pois com certeza ele quererá fazer isso. Os dias que vivemos não são brincadeira, mas a maioria não tem percebido. Escute, Deus quer te salvar, Ele te ama, e você precisa escutar essa mensagem até o fim. O Senhor deseja te abençoar sua família, da mesma maneira que Ele fez com Noé. O que você vai escutar agora é muito sério, portanto preste muita atenção. Permaneça em reverência e espírito de oração, porque o que você vai ouvir é muito forte, mas necessário. Deixe que o Espírito Santo derrame uma nova unção sobre você. O que está em jogo é a sua eternidade. Este é o momento de agir. Junte-se a nós nesta busca intensa pelo poder do alto, e receba as bênçãos que Deus tem para você. Na Assembleia de Battle Creek, Michigan, em 27 de maio de 1856, foram-me em visão mostradas algumas coisas que dizem respeito à igreja em geral. Foram-me mostradas a glória e a majestade de Deus. Disse o anjo: Ele é terrível em sua majestade, contudo não compreendeis. Terrível em sua ira, e no entanto vós o ofendeis diariamente. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos é que a encontrem, estes caminhos são distintos, separados, em direções opostas. Um leva à vida eterna, e o outro à morte eterna. Vi a distinção entre esses caminhos, e também a diferença entre as multidões que neles viajam. Os caminhos são opostos, um é largo e suave, o outro, estreito e acidentado. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste e, todavia, brilha frequentemente com piedosa e santa alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem como eles falam, nem procedem. Um modelo lhes foi dado. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, lhes abriu aquele caminho e o palmilhou. Seus seguidores veem-lhe os rastros e ficam consolados e animados. Ele o percorreu em segurança, assim também poderão fazer os da multidão, se seguirem suas pegadas. Na estrada larga todos estão preocupados com sua pessoa, suas vestes, seus prazeres. Dão-se livremente ao riso e à zombaria e não pensam no termo da viagem nem na destruição certa no fim do caminho. Cada dia se aproximam mais de sua destruição, contudo loucamente se arrojam mais e mais depressa. Como me pareceu terrível isso! Vi, percorrendo a estrada larga, muitos que tinham sob si escritas essas palavras: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estai vós também preparados. Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas que em redor se achavam, com a diferença única de uma sombra de tristeza que lhes notei no rosto. Sua conversa era perfeitamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre suas vestes, convidando outros a tê-las sobre si. Estavam no caminho largo, e no entanto professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que em redor deles estavam, diziam: não há distinção entre nós. Somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Quantos que se dizem adventistas estão realmente andando pelo caminho estreito? Quantos estão dispostos a renunciar ao mundo e a viver uma vida de total entrega a Deus? A resposta é dura, mas precisamos encará-la de frente. Poucos. Muitos estão enganados, acreditando que podem se misturar com o mundo, abraçar seus prazeres e ainda assim se chamar seguidores de Cristo. Isso é uma mentira que Satanás tem plantado dentro da própria igreja. Você já parou para pensar em como os adventistas de hoje estão vivendo? Estamos cercados por luxos, entretenimentos fúteis, busca incessante por reconhecimento social e profissional, enquanto o compromisso real com Deus fica em segundo plano. As redes sociais viraram o palco da vaidade. Quantos postam suas fotos, ansiosos por curtidas e elogios, mas negligenciam a oração e o estudo da palavra de Deus? Quantos gastam horas assistindo séries, ouvindo músicas que exaltam tudo que é contrário aos princípios divinos, e ainda pensam que isso não afeta sua vida espiritual? Isso é engano. E esse engano está levando muitos para o caminho largo que leva à perdição. Cristo foi claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24.
Mas o que vemos ao nosso redor? Adventistas que não estão dispostos a carregar essa cruz. Ao invés disso, buscam o conforto, a facilidade, o caminho mais curto. Quantos estão dispostos a renunciar ao entretenimento do mundo, às festas que glorificam o pecado, às conversas vazias que só alimentam o ego? Quantos estão dispostos a viver em simplicidade, sem buscar os prazeres e distrações que o mundo oferece? Seja honesto consigo mesmo. Como você tem vivido? Tem seguido os princípios de abnegação que Cristo e Ellen White nos ensinam, ou tem cedido às pressões da sociedade moderna? É fácil racionalizar, pensar que não tem nada de mais em assistir aquele filme imoral, ou em gastar horas nas redes sociais exibindo sua vida. Mas sabe o que isso revela? Um coração que ainda está dividido, que não está completamente comprometido com Deus. E isso é perigoso. Não se engane, o caminho estreito é difícil. E é por isso que muitos preferem evitá-lo. Eles querem a segurança de serem chamados povo de Deus, mas não querem pagar o preço da renúncia. Querem o céu, mas não querem abandonar o mundo. Querem a coroa da vida eterna, mas não querem carregar a cruz do sacrifício diário. Isso é um insulto ao sacrifício de Cristo. E sabe o que é pior? Muitos líderes dentro da própria igreja não estão alertando o povo sobre esses perigos. Estamos vendo uma geração de adventistas conformados, que não estão dispostos a renunciar ao mundo. Estão mais preocupados com a aparência, com a reputação, com a aceitação social, do que com a sua salvação. E isso precisa acabar. O caminho estreito não é para os covardes. Ele exige coragem para dizer não ao que o mundo oferece, para renunciar ao conforto e aos prazeres momentâneos. A disciplina do corpo e da mente é um dos maiores fracassos de muitos adventistas hoje. Sim, estou falando com você. Quantos realmente estão vivendo de acordo com o padrão que Deus estabeleceu? Quantos têm negado a si mesmos, controlando seus apetites, suas vontades e seus desejos? Muito poucos. A verdade é que muitos dentro da própria igreja estão completamente entregues à indulgência, ao excesso e ao pecado. Isso não é aceitável. Ellen White nos alertou inúmeras vezes sobre os perigos da falta de temperança e da falta de controle dos nossos apetites. A saúde do corpo deve ser conservada e controlada, para que a mente e a alma possam servir a Deus em perfeita harmonia. No entanto, o que temos visto é exatamente o oposto. Muitos adventistas estão enchendo seus corpos com alimentos prejudiciais, vivendo de maneira preguiçosa, negligenciando o exercício físico e permitindo que suas mentes sejam corrompidas pelo entretenimento mundano. Como você espera ter uma mente clara e uma vida espiritual forte se seu corpo está sendo tratado como uma lixeira? Olhe ao seu redor. A comida industrializada, os fast foods, o açúcar em excesso e os alimentos que não trazem nutrição alguma tomaram conta da vida moderna, e muitos adventistas estão se entregando a esses vícios como qualquer outra pessoa no mundo. Onde está a temperança? Onde está o controle que Deus pede? Quantos já não são verdadeiros escravos do apetite, incapazes de dizer não àquilo que destrói o templo do Espírito Santo? E a consequência disso? Corpos doentes, mentes confusas, espíritos fracos. E você acha que isso não afeta sua vida espiritual? Isso está te afastando de Deus. Não é apenas uma questão de saúde física, é uma questão de salvação. A falta de autocontrole, seja na comida, seja no entretenimento ou nas paixões, é uma rejeição direta da vontade de Deus para a sua vida. Você não pode servir a dois senhores. Cada vez que você cede à gula, à preguiça, ao prazer momentâneo, você está dizendo não ao Espírito Santo. Cada vez que você escolhe satisfazer seus desejos ao invés de submeter sua vida à disciplina que Deus exige, você está escolhendo o caminho da destruição. E não pense que isso se aplica apenas à alimentação. Quantos de nós gastamos horas a fio em frente à TV, ao celular, ao computador, enchendo nossa mente com lixo? Filmes que promovem violência, imoralidade, séries que exaltam o pecado, redes sociais que alimentam a inveja, a vaidade, a cobiça. Isso é o que você está colocando na sua mente. E depois se pergunta por que não consegue sentir a presença de Deus, por que não consegue vencer suas fraquezas. A resposta é simples. Você está alimentando sua mente com o que Satanás oferece, ao invés de alimentá-la com a palavra de Deus. Ellen White foi clara quando disse: Satanás está continuamente a esforçar-se por subjugar o povo de Deus com tentações para os apetites e paixões. E o que muitos estão fazendo? Caindo direto na armadilha. Não há resistência, não há autocontrole, não há disciplina. O diabo oferece um prato de comida rica em gorduras, um programa de TV que corrompe a alma, uma vida de conforto e preguiça, e você aceita, sem questionar. Se você está vivendo assim, precisa acordar. Deus nos chamou para sermos um povo santo,
separado do mundo, disciplinado em corpo e espírito. Se você não controla o que entra no seu corpo e na sua mente, você está permitindo que Satanás tenha controle sobre você. Isso é sério. A falta de temperança é um ataque direto contra a sua salvação. Se você não mudar, estará caminhando para a perdição. Então, o que vai ser? Você vai continuar cedendo aos desejos do seu corpo, enchendo sua mente com o lixo que o mundo oferece, ou vai se levantar e começar a viver de acordo com os princípios de Deus? O tempo está se esgotando. Cada dia que você escolhe o conforto e a indulgência, você está se afastando da vida eterna. Chegou a hora de disciplinar seu corpo e sua mente. Chegou a hora de escolher a vida. Vamos ser bem claros, a caminhada no caminho estreito não é para os fracos. Se você acha que a vida cristã é fácil, então você não entendeu o que significa seguir a Cristo. A realidade é que muitos adventistas estão evitando as provações, estão buscando um caminho confortável e fácil, enquanto Jesus nos chamou para andar num caminho de sacrifício e perseverança. Ellen White não poderia ter sido mais direta. Seguir a Deus exige passar por provações, e quem não está disposto a enfrentá-las está longe de estar preparado para o céu. Agora olhe ao seu redor. Quantos adventistas estão realmente enfrentando as provações com perseverança? Quantos estão dispostos a suportar as dificuldades, as tribulações e as tentações sem desistir? Pouquíssimos. A maioria está buscando uma vida fácil, sem obstáculos, sem sacrifícios, querendo ser chamada de povo de Deus, mas sem querer enfrentar a cruz que vem junto com isso. Querem a glória sem a luta, querem a coroa sem a cruz. Isso é pura covardia espiritual. A verdade é que muitos adventistas estão abandonando a fé na primeira dificuldade que encontram. Perderam o emprego, caem em desespero e começam a culpar Deus. Passam por uma crise financeira, abandonam os princípios de integridade e começam a fazer concessões. Alguém os critica por viverem sua fé? Eles se encolhem, se escondem e tentam se adaptar ao mundo para evitar conflitos. Isso é uma vergonha. Onde está a fé inabalável que deveria marcar o povo remanescente de Deus? Ellen White nos alertou que o caminho para o céu é estreito e difícil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. João 16, verso 33. Mas o que muitos estão fazendo hoje? Estão fugindo das aflições, buscando um evangelho confortável, sem exigências, sem desafios. Querem ouvir pregações que massageiam o ego, que falem de prosperidade, de bênçãos, de vitória, mas não querem ouvir sobre a necessidade de carregar a cruz, de perseverar nas provações e de sacrificar tudo por Cristo. Estão procurando atalhos para o céu, mas no final, esses atalhos levam à perdição. Sabe o que isso revela? Se você está desistindo nas dificuldades, se está buscando o caminho mais fácil, é porque não confia verdadeiramente em Deus. Ellen White disse que as provações são para nos purificar, para nos fortalecer, mas muitos de nós estamos evitando exatamente aquilo que Deus está usando para nos moldar à imagem de Cristo. Como você espera estar preparado para o céu se não está disposto a passar pelo fogo da provação? Como você espera ser salvo se, na primeira dificuldade, você abandona o caminho? A vida moderna só piorou essa realidade. Estamos cercados por uma cultura que exalta o conforto, que ensina que devemos evitar qualquer sofrimento, que devemos sempre buscar o prazer e a facilidade. E o que muitos adventistas fizeram? Adotaram essa mentalidade. Não querem mais orar fervorosamente, não querem mais estudar a Bíblia profundamente, não querem mais evangelizar ou servir sacrificialmente. Preferem ficar no sofá, com o celular na mão, buscando entretenimento para esquecer as dificuldades, ao invés de enfrentá-las com fé e perseverança. Isso é um insulto ao Evangelho de Cristo. Cristo não prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar conosco em cada dificuldade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, verso 13. Perseverar até o fim significa suportar as provações, lutar contra as tentações, continuar firme mesmo quando o mundo todo parece estar desmoronando ao seu redor. Mas muitos adventistas hoje não estão dispostos a isso. Preferem uma vida sem complicações, uma vida em que podem se misturar com o mundo sem sentir o peso da cruz. Se você está vivendo assim, acorda. Deus está te chamando para perseverar no caminho estreito. A sua fé só é provada nas dificuldades, e é aí que você mostra se realmente confia em Deus ou não. Parem de fugir das provações. Elas são a ferramenta de Deus para te preparar para o céu. Se você não está disposto a enfrentá-las, então você não está pronto para o reino de Deus. Chega de fraqueza espiritual. Chega de buscar atalhos. O caminho estreito é difícil, mas é o único que leva à vida eterna. Enfrente suas provações de frente, com fé e coragem,
e prove que você é verdadeiramente parte do povo de Deus. Seja perseverante, ou então você nunca verá a glória eterna. Vamos ser diretos. Muitos adventistas hoje estão vivendo uma vida de pura contaminação espiritual. A verdade é que muitos estão completamente misturados com o mundo, e se você está ouvindo isso e pensando que não é o seu caso, pare e reflita seriamente. Estamos enganando a nós mesmos. Ellen White nos advertiu repetidamente sobre a necessidade de pureza e separação do mundo, mas o que vemos hoje é exatamente o contrário. Adventistas que abraçaram o estilo de vida do mundo e ainda esperam ser salvos. Isso é uma ilusão perigosa. Agora, vamos falar a verdade que ninguém gosta de ouvir. A contaminação está em todos os aspectos da nossa vida moderna. Olhe para os filmes que muitos adventistas assistem, promovem imoralidade, violência, luxúria, e ainda assim, muitos justificam dizendo: é só entretenimento, não me afeta. Mentira. Isso está corrompendo sua mente e seu coração. O que entra pelos seus olhos e ouvidos afeta diretamente sua vida espiritual, quer você admita ou não. E a música? Quantos estão ouvindo ritmos mundanos, letras que exaltam o pecado, enquanto levantam as mãos no sábado na igreja, achando que estão adorando a Deus? Isso é hipocrisia. Jesus foi claro: nenhum homem pode servir a dois senhores. Mateus 6, verso 24. Mas muitos adventistas estão tentando fazer exatamente isso. Querem o conforto, os prazeres e a aceitação do mundo, mas também querem a salvação. Isso é impossível. Estamos vendo adventistas que imitam as modas do mundo, apegam-se aos padrões culturais que promovem vaidade e superficialidade, e ainda acreditam que podem manter uma vida espiritual íntegra. Isso é um insulto a Deus. Não existe meio termo. Ou você vive uma vida de pureza e separação, ou está caminhando em direção à destruição com o resto do mundo. Seja honesto consigo mesmo. Como você está vivendo? Quantos de nós estão mais preocupados com a aprovação das pessoas do que com a aprovação de Deus? Quantos estão vivendo uma vida dupla, frequentando a igreja no sábado, mas vivendo de forma totalmente mundana durante o resto da semana? As redes sociais estão cheias de adventistas exibindo suas vidas como o mundo faz, focados em aparência, materialismo, orgulho. Onde está a simplicidade? Onde está a modéstia? Onde está a separação do mundo que Cristo pediu? E não se engane, Deus não aceita metade de você. Se você está tentando manter um pé no mundo e outro no reino de Deus, você já está perdido. Ellen White nos advertiu contra esse tipo de vida. O amor ao mundo e a conformidade com seus costumes estão corrompendo o povo de Deus. E é exatamente isso que estamos vendo. Adventistas que se misturam com o mundo em busca de fama, dinheiro, poder, status, achando que podem manter um coração puro. Isso é uma ilusão mortal. A vida moderna promove tudo o que Deus odeia: vaidade, ganância, sensualidade, egoísmo. E muitos adventistas estão comprando isso como se fosse normal. Quantos estão colocando suas carreiras, seus bens materiais, suas ambições acima da pureza que Deus exige? Quantos estão se comprometendo com coisas que corrompem sua alma, mas acham que podem compensar indo à igreja ou participando de atividades religiosas? Deus não aceita uma vida contaminada. Você precisa se separar, precisa fazer escolhas claras, precisa cortar fora aquilo que te liga ao mundo. A separação do mundo não é uma opção, é uma exigência. Deus nos chamou para ser um povo peculiar, diferente, santo. Se você está misturado com o mundo, se está seguindo suas tendências, sua moda, seu estilo de vida, então você está em rebelião contra Deus. É simples assim. Ellen White disse: a conformidade com o mundo, o amor de prazeres e ostentação, está imperceptivelmente roubando das pessoas a sua espiritualidade. Então, o que você vai fazer? Vai continuar vivendo essa vida de contaminação, se misturando com o mundo e achando que está tudo bem? A decisão é sua, mas o tempo está acabando. O caminho estreito exige pureza e separação. Se você não está disposto a pagar esse preço, então você não está preparado para o reino de Deus. Escolha a pureza, escolha a separação ou escolha a perdição. Não há meio termo.